Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre congruência de triângulos. Para a gente entender bem esse assunto, vamos entender o significado da palavra congruência aqui no nosso estudo. Então observe, por exemplo, nessa mansão, essas três torres aqui, ó. Essa torre e essa torre. Elas são congruentes. Por que elas são congruentes? Porque elas possuem as mesmas dimensões. Agora observe, por favor, aqui esses dois aviões. É verdade que a cor é preta e o outro a cor é laranja. Mas observe que eles possuem as mesmas dimensões, ó, comprimento, largura. Então, no caso dos triângulos, quando que eles serão congruentes? Quando eles tiverem as mesmas dimensões. Aí eu tenho aqui alguns casos de congruência que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Nesse caso aqui, nós temos aqui dois triângulos, ó. Nós temos esse triângulo aqui, ó, tá ok? Então esse é um triângulo e aqui nós temos o triângulo de baixo, sem problema, né? É interessante, pessoal, que para a gente saber se um triângulo é congruente ao outro ou não, a gente não precisa saber a medida de todos os ângulos, de todos os lados, não. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu tenho esse lado mede 3 centímetros, esse lado mede 3 centímetros. Esse lado aqui mede 4 centímetros e esse lado aqui também mede 4 centímetros. Para ser congruente, para a gente cravar se um triângulo é congruente ao outro, a gente tem que ter pelo menos 3 medidas iguais. Nesse caso aqui, nós já temos duas. E qual seria a terceira? Esse lado aqui, ó, que é comum aos dois triângulos. Logo, esses dois triângulos eles são congruentes. E qual é o caso de congruência? É o caso L, 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 ou seja, lado, lado, lado e lado. Simples assim. Vamos observar um outro exemplo, um outro caso de congruência, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem aqui, ó, esse triângulo aqui e esse outro triângulo. Eles são congruentes? Qual é o caso de congruência que existe entre eles? Então, a gente percebe, ó, que esse lado aqui é igual a esse lado e esse lado desse triângulo é igual a esse outro lado. Ok, mas para a gente cravar se são congruentes ou não, a gente precisa de 3 medidas. E a terceira medida, que a gente não está vendo? Não foi dado nenhum ângulo, a gente não sabe o valor desse lado e desse. Aí você precisa lembrar do ângulo OPV. O que é o ângulo OPV? É um ângulo que é oposto pelo vértice. Então, ó, esse ângulo com esse ângulo aqui, ó, eles são do tipo OPV. OPV. Eles são opostos pelo vértice. E ângulos OPV, ângulos opostos pelo vértice, eles possuem a mesma medida. Então, nós já temos 3 medidas iguais. Quais são as 3 medidas? Nós temos aqui, ó, lado, que é o de 3 centímetros. Nós temos o ângulo, que é o OPV, né? Esse ângulo com esse são iguais. E nós temos o outro lado, que é o de 3 centímetros. Então, esse segundo caso de congruência é o LAU, né? Lado, ângulo e lado. Vamos ver aqui mais casos de congruência. Vamos observar agora essa situação aqui. Ok. Pronto, vamos observar esse caso aqui. A gente já percebe que nós temos aqui, ó, esse ângulo de 42 graus é igual a esse ângulo de 42 graus. Nós temos esse ângulo reto, que é 90 graus, é igual a esse ângulo aqui, que é de 90 graus. E nós temos esse lado aqui, que é comum aos dois, né? E aí? Nós temos 3 medidas iguais, 2 ângulos em um lado. A gente já pode cravar que são ângulos congruentes. Agora, qual é o caso? Bem, a gente tem aqui, ó, a gente tem aqui ângulo, né?
ângulo, nós temos esse lado que é semelhante e nós temos esse outro ângulo. Então, ALA é o nosso terceiro caso de congruência. Mas se a gente observar também, a gente vai ter o quarto caso de congruência. Qual é? Bem, eu tenho aqui ângulo, tá ok? Eu vou colocar aqui, ó, ângulo. Nós temos esse lado aqui, ó, que é o de 3 centímetros. Agora, se você observar, esse 3 aqui, ó, ele tem um ângulo oposto, que é o ângulo de 42 graus, ó. Do mesmo jeito, da mesma maneira, o outro triângulo, ó. Então, nós temos um ângulo oposto ao lado de 3 centímetros. Logo, a gente tem aqui o quarto caso, que é o lado, ângulo e ângulo oposto. Então, só para repetir, nós temos aqui, ó, o lado de 3 centímetros, que é comum, que é congruente. Nós temos o ângulo, que é o de 90 graus, que também são congruentes. Quando eu falar congruente, é que tem a mesma medida, tá bom? E nós temos aqui o ângulo oposto ao lado, que é o ângulo de 42 graus, que é oposto ao lado de 3 centímetros, ó. Nós temos o lado de 3 centímetros e o ângulo oposto a ele, que é o de 42 graus. Valeu? Se você gostou aí da explicação e não é inscrito no canal, te inscreve. Vem com o Federal e tudo vai ficar legal.